amor e luz em nossos corações. Como foi colocado na prece, este é um momento de comunhão, um momento de encontro de corações, em torno da figura sempre querida e amada de nosso Mestre e Senhor Jesus. Aquela tarde tinha ficado realmente marcada nos corações de todos nós. O Mestre acabara de realizar o seu maior sermão, que ficou conhecido como Sermão do Monte, onde ele nos trouxe ensinamentos de vida eterna. Ensinamentos estes que até hoje estamos tentando assimilar e muito mais tentando vivenciar. Era uma multidão de pessoas muito sofridas, desalentadas, que escutaram as afirmativas de Jesus. E uma dessas afirmativas que ficou escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, é sobre a bem-aventurança, ou seja, felizes, os mansos, porque herdarão a terra. Felizes, bem-aventurados aqueles que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus enfatizou muito a questão dos mansos, e isto caiu, de certa forma, não muito bem aos ouvidos dos discípulos, porque ficaram a se questionar, ficaram inquietos. Mas como? Os mansos? Eles herdarão a terra? Como deve ser isto? Provavelmente, a leitura que eles fizeram não foi muito positiva e aguardaram o final daquela preleção. Normalmente, Jesus convidava todos os seus seguidores a estarem na casa de Pedro para conversarem, para lancharem, e isso ocorreu naquela noite. Os discípulos, inquietos com aquelas questões e principalmente com esta, estavam questionando sobre isto e pensavam entre si como essa afirmativa dos mansos herdarem a terra, será que isso não estaria encorajando a ociosidade mental das criaturas? Se o Evangelho era esta boa nova que Jesus trazia à humanidade, que reclamava corações valorosos para poder semear esta luz, como acomodar esta promessa com a necessidade do destemor? Porque já que requer a coragem comporta justamente esse componente da pessoa não recear. Como os mansos poderiam realizar este intento? E dizem que o mal é atrevido e contundente. Algo que todos nós testemunhamos diariamente. Não só nos aparelhos televisivos, mas nas nossas próprias vidas. Onde nos deparamos, às vezes, com situações que nos deixam assim, fora do eixo. O mal, ele é assim, é atrevido, contundente, está sempre nos chamando. E eles colocavam isso para si, entre eles. Como estabelecer o triunfo inadiável do bem, através da incapacidade dos mansos de reagir, embora pacificamente.
com essas interrogações guardadas entre eles, se achegam à casa de Pedro, se acomodam. O mestre ali está entre eles, e como que percebendo os seus corações, os seus pensamentos, ele silencia, aguardando que partisse deles trazer essa questão à baia, trazer essa questão para ser discutida e comentada naquele conclave de corações. Passa-se um tempo, então Judas, quebrando o silêncio de até então, diz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? A posse final da terra. E continua no seu questionamento: os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves da luta e do sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Olha os questionamentos de nossos companheiros ao tempo de Jesus. Semelhante aos questionamentos que nós trazemos. Muito semelhante. E é importante isso para desmistificar um pouco de que eram criaturas já totalmente perfeitas e que não erravam. Não, eram seres humanos que tiveram uma grande oportunidade de estar ali com Jesus nessa tarefa grandiosa de semear a boa nova, o Evangelho, na humanidade. Mas tinham seus questionamentos interiores, como a gente vê depois com Pedro, com outros companheiros ali, tinham as suas dificuldades. E Judas demonstra isto. Jesus, ouvindo esses 3 questionamentos, não responde de imediato. Olha novamente para todos como a convidar a que eles pudessem trazer as suas dúvidas, os seus pontos. Então, Pedro se animou e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Bastou Pedro terminar a sua fala e o mestre sorri para todos que ali se encontram. E enuncia muito calmamente: enganaram-se todos, naturalmente. Mas Jesus dizendo a eles: eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura, para melhorar, acomodar-se às conveniências humanas, que se veste de tolerância, para se acomodar às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios passarão por sofrimentos duramente pelos instrumentos que a própria vida traz para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Então Jesus começa o seu esclarecimento mostrando que eles estavam equivocados. Porque lembremos, o mestre, ele trazia os seus ensinamentos e muitas vezes usava de frases mais fortes
para que esses ensinamentos pudessem ficar registrados na nossa consciência. E muitas vezes colocava uma metáfora, de tal forma a podermos, com o passar das reflexões do tempo, ir compreendendo aquilo que era a pedra preciosa que estava ali atrás. Então, antes de seguirmos adiante com o restante das considerações de Jesus, vamos pensar um pouco o que poderia significar a palavra manso. Porque talvez seja aí a chave de inquietação aos discípulos, que para eles era um sentido totalmente diferente que o mestre estava colocando. E para nós também. Quando a gente escuta ser manso, o que vem primeiro em nossos corações? É algo a nós pensarmos. Muitos de nós associam equivocadamente manso a uma pessoa fraca, covarde, que não tem nenhuma autoridade, uma pessoa dominada. Essa é a conotação que nós pensamos. Principalmente aqueles que não estão dentro deste eixo de espiritualidade. Aqueles que dizem fortes conforme a leitura do mundo. Então, manso é aquela criatura fraca, frágil, covarde, que não tem autoridade e que é dominada por qualquer coisa. Mas será que é isto que Jesus vem nos trazer? Entretanto, essa palavra manso vem de mansidão, ela tem uma outra conotação. Mansidão é característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderação nas ações. Ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. Ser manso é o contrário de sermos agressivos e rudes. Pode ainda ser traduzido por gentil. Uma pessoa que é mansa, que é branda, é uma pessoa gentil. Portanto, o manso não é o inocente que é facilmente dominado. O manso é aquele que verdadeiramente sabe se comportar com humildade, gentileza e submissão a Deus. Será que tínhamos esse entendimento sobre a mansidão? É interessante, porque nós lemos pela cartilha do mundo. E a cartilha do mundo, principalmente atual, colocam nestas criaturas mais brandas e pacíficas, como se fossem acomodadas, aquela criatura que não faz nada. Então está dentro daquilo que os discípulos tinham pensado equivocadamente. Manso é uma pessoa que expressa, então, gentileza, resiliência, competência de humildade. Olha que interessante. Gentileza, resiliência e competência de humildade. Jesus, em certo momento, em que também é registrado por Mateus, no capítulo 11, versículo 29, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E agora? Ele fala de si próprio, dizendo que é manso e humilde de coração. Então talvez agora a gente queira ser manso, né? Se Jesus falou que ele é manso, então eu quero ser também. Porque em qual momento Jesus tinha esse ar de covardia? Eu não conheço nenhum instante.
Ele agia com coragem, com dignidade, com grandeza. Era gentil, era submisso à vontade de Deus. Características que nós precisamos desenvolver em nós, para que nós possamos nos tornar um pouco melhores. Então, se Jesus era manso, por que nós temos receio dessa palavra? Isso demonstra o quanto nós precisamos entender, estudar um pouco mais de Jesus. Então, como podemos alcançar a mansidão? É um outro questionamento que podemos fazer. Há dois itens que nos ajudam nisto. Um deles, seguindo exemplos. E a maior referência de exemplo é o próprio Mestre Jesus. Então, para isto, precisamos entender como Jesus agia e se comportava diante das situações. Porque aí nós temos condições de seguir o exemplo dele. E onde está estes relatos? Nos evangelhos. Os 4 evangelistas ali nos deixam. Depois, mais adiante, esses evangelhos são trabalhados, são mais expandidos através de Paulo, das suas epístolas e dos outros também. Então, o exemplo em Jesus, como Kardec igualmente questiona os imortais. Qual é o modelo e guia mais precioso que Deus deu à humanidade? E os espíritos respondem em uma só palavra: Jesus. Então queremos referência de um ser que demonstra efetivamente mansidão, brandura. Olhemos para Jesus. Todos os outros mortais, como nós, ficamos a desejar. Nos espelhemos no Mestre. Sigamos a Ele. E aí teremos uma ótima referência. Às vezes nós precisamos dizer e usar essa frase que é muito interessante. Quando nós estivermos fazendo algum ato, alguma coisa, tivermos dúvida, pensemos assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma referência. Porque aí nós conseguimos nos aprumar, lembrando que talvez Jesus não fizesse dessa forma, fizesse diferente, e assim por diante. Então isso nos ajudaria. E o segundo ponto que nos ajuda a encontrar e saber como sermos, um pouco mais, termos a mansidão, como desenvolvermos isso em nossos corações. Um outro ponto é combatendo o modelo social de rebelião e agressividade. Em outras palavras, não seguir o rumo da manada, que é fazer o que todo mundo faz. Que é aquele sentido que se alguém me bate, eu vou bater. Se alguém me violenta, eu vou violentar. Se alguém me rouba, eu vou roubar. Nós precisamos romper com essas estruturas sociais que infelizmente nós criamos, acreditando que assim estaremos cercando de mais segurança. E ao contrário, a violência gera mais violência. Desde que o homem é homem, não conseguimos encontrar a paz na violência, porque não se encaixa uma coisa com outra. Então, romper com esse modelo social de rebelião e agressividade é importantíssimo. Então, infelizmente, a sociedade, ela nos ensina o quê? Que nós temos que ser agressivos
que temos que dar o troco conforme recebermos, que se você não pode ficar por baixo, essas são, as doutrinas que a sociedade vai nos impondo. O mundo não tem nos ensinado mansidão. Então a gente precisa fazer uma ruptura com estas questões, com este ponto. Jesus fala que a paz que Ele nos dá é diferente da paz que o mundo nos dá. Isso está em João, no Evangelista. E é real. A paz de Jesus é diferente da paz que o mundo oferece. Acreditamos que todos nós já ouvimos falar de Tolstói. Lev Tolstói foi um dos principais pensadores ocidentais a elaborar a teoria da não violência. Sabíamos disso? Eu não sabia. Na pesquisa para o nosso encontro de hoje, encontramos isto. Leon Tolstói, ele trouxe essas questões da não violência. E olha que interessante. Gandhi conhecia a obra de Tolstói e trocaram correspondências por quase um ano antes da morte de Tolstói, que foi em 1910. Então, durante esse 1909, 1910, Gandhi trocou correspondência com Tolstói depois de ler a obra dele e justamente o texto em que ele estava descrevendo isto. E olha o quanto é incrível. Tolstói ele publica um texto argumentando que somente através do princípio do amor o povo indiano poderia obter independência do domínio britânico. O texto se tornou um legítimo tratado de não violência. Neste texto, Tolstói alerta os indianos sobre o erro que cometiam ao renegar sua antiga sabedoria para abraçar o método ocidental. E qual que é o método ocidental? Bateu, levou. Não é? Está aqui, está lá. Esse é o método ocidental. Então ele alertava o povo indiano que eles não deveriam renegar o seu estilo para assumir o nosso. Ou seja, o erro seria de utilizar a violência como método de resolução de conflitos. Nessa carta, nesse texto de Tolstói, ele expõe suas ideias sobre não violência e sobre o amor. Sensibilizado, Gandhi, quando leu isto, decide escrever a Tolstói. Em sua primeira carta, além de pedir conselhos a Tolstói, também solicitou a permissão para publicar 20.000 exemplares desse texto. Nessa época, Gandhi não é o Gandhi que nós conhecemos. Ele era advogado e editor de um jornal na África do Sul. Então, este foi uma das bases que auxiliou Gandhi a se tornar esse expoente da não violência. Com Gandhi, isso se tornou mais intenso, porque ele vivenciou esse processo. E é algo que nós precisamos entender. Uma coisa é teoria, outra coisa é vivenciar. E a vivência é algo importante. Então, voltando rapidamente a Jesus, ele vai nos fechar esse entendimento dizendo assim: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Nós seremos bem-aventurados se nas nossas lidas no dia a dia termos amenidade para conversar, dialogar, resolver as coisas de forma mais passiva e tranquila. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante,
que o solicita sem saber o que pede. Porque muitas vezes aquele que está nos fazendo mal é mais ignorante do que nós imaginamos. Então, negar o mal é entender que aquela criatura está doente, está sendo um instrumento de maldade. E nós ficamos atentos sobre isto. Há uma frase que eu acho também muito importante. O mal que nos fazem não nos faz mal. Mas o mal que nos faz mal é aquele que nos torna mal. Há uma diferença. O mal que me fazem não me faz mal, porque vai me prejudicar? Vai. Vai me fazer, de repente, perder alguma coisa de material, ou vai me trazer algum dano físico, mas isto não atinge o meu ser interior. Só atinge se eu deixar. Então, se esses maus que nós temos na sociedade adentrar o nosso campo íntimo, fui eu que abri a porta. Se esse mal que nós sofremos nos tornar maus, este foi o pior dano que nós tivemos. Então, me roubar o celular, isso vai me tornar uma pessoa má. Não. Não podemos nos deixar render a isto. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Então, repetir 1000 vezes a lição nos lembra Jesus quando nos fala para perdoar. Quantas vezes devo perdoar, Senhor, a meu irmão? E ele fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, paciência, porque estamos no mundo de expiações e de provas. E no mundo assim encontraremos pessoas mais habilitadas e pessoas menos habilitadas a compreender a mensagem de Jesus, a mensagem da paz, a mensagem da fraternidade. E diante dessas criaturas devemos jogar pedras? Não. Devemos educar. Educar. Porque aqueles que hoje nos fazem mal podem amanhã ser aqueles que renascerão ao nosso lado. Podem ser aqueles que estarão conosco em outras circunstâncias. Então entendemos, estamos todos dentro de um único processo de evolução. Façamos ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse. E a gente vai crescer em paz e amor. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre.